O meu desejo é que todos que me ouvem tenham paz, tranquilidade e Cristo no seu coração. Meus queridos, estamos chegando aos momentos finais do planeta chamado Terra. Estamos chegando ao momento quando Cristo voltará para buscar a sua igreja e levá-la para a sua glória. Em Mateus capítulo 24, verso 1 e 2, nós temos um texto bíblico que diz: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Ele, porém, lhes disse, isto é, aos seus discípulos: parem aqui e olhem para isto. Não vedes tudo isto? Isto é, o templo, inclusive sendo reparado. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eu poderia chamar hoje o nosso assunto de aquele que reviveu. Jesus. Todo ser humano, ateu ou não, ele sabe que Jesus ressuscitou. Ele sabe que Jesus é o Salvador que perdoa pecados. Ele pode até se confessar ateu, mas sabemos que não é. Sabemos que não é. Quando nos aproximamos dos dias finais da nossa vida, nós apelamos para Deus. Nós apelamos para a sua benevolência. Apelamos para o seu perdão. E perguntamos a nós mesmos, lá no fundo do nosso ser, por que eu não dediquei a minha vida a esse Cristo? Os discípulos ouviram essas frases, a frase de Jesus, ouviram a sua expressão e a maneira como ele atentou para tamanho prédio, a sua destruição. Que ele seria totalmente derrubado. E logo mais ele diz: eu edificarei em 3 dias. Bem, ele demorou cerca de 11 anos para ser construído por Salomão, chegando até seu filho. Que Salomão começou a construir o templo no 4º ano do seu reinado. Agora notem bem, os discípulos, ao ouvirem essas palavras de Jesus, começaram a se alvoroçar. E uma grande pergunta surgiu no meio deles. Eles estavam preocupados com o futuro. Eu não sei porquê, mas até mesmo entre aqueles que servem a Deus e o seguem, quando se fala da volta de Cristo e suas exigências, normalmente há um pequeno ou até grande alvoroço dentro da igreja. Um pensa de uma maneira, outro pensa da outra. Eu acho que nós deveríamos parar de ter os nossos próprios pensamentos e começar a olhar o que as Escrituras de verdade dizem, do que ficarmos jogando, ver quem realmente conhece melhor e tem mais argumento para saber o que vai acontecer com o futuro. Os discípulos ficaram apavorados e queriam a resposta de Jesus. É quando ele fala: destruirei esse templo e em 3 dias
o reerguerei, reconstruirei. Jesus falava da sua ressurreição. Ele falava do momento em que ele iria ser levado para a glória do Pai. Mas ainda eles não estavam entendendo. Muitas pessoas hoje em dia se preocupam com o futuro. Continuam preocupados com o dia de amanhã, quando a própria Bíblia diz que basta cada dia o seu próprio mal. Se quisermos combater conhecimento sobre o porvir, devemos seguir o mesmo caminho que os discípulos. Eles se aproximaram de Jesus a fim de lhe apresentar suas perguntas sobre o futuro. Jesus é o Pai eterno. Jesus é o eterno. Jesus, Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para todo sempre. Não adianta nós querermos criar um Cristo na nossa mente que seja um Cristo tolerante a pecados, a erros, a bebedeiras, a farras. Mas eu vim a esse mundo para me divertir. Não, você veio nesse mundo para colocar a tua vida na mão de Deus e preparar-se para a eternidade. Você pode, não posso fazer mais nada, então você pode fazer tudo o que quiser, mas certamente também não poderá ser salvo. Porque o lugar preparado para a nossa felicidade, o lugar preparado para o nosso divertimento, está lá na glória, não é aqui. Não é aqui. Se de fato você questiona o Senhor sobre o seu futuro, Ele responde através de um grande panorama que parte de Jerusalém. Se entende por toda a terra e toda a humanidade, abrangendo o universo e o mar de estrelas, desembarcando novamente em Jerusalém. Isso não é o que acontece justamente em nossos dias? Diga-lhe tudo o que atormenta você, amedronta o seu coração em relação ao futuro. Mas não procure entender tudo. Basta que Ele, Cristo Jesus, saiba e compreenda tudo em relação àquilo que você não consegue compreender. Ele lhe diz: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. O Senhor Jesus vai revelar de verdade o seu reino a todos nós, mas quando nós estivermos com Ele, vivendo na sua graça e na sua misericórdia. Que Deus abençoe, tenha um bom dia e pensem nisto.